Vamos estar definindo hoje, então, sobre as perguntas que nos é dado para responder. Uma delas que nós temos aqui é a questão de onde surgiu a psicologia. Psicologia, ela surge na Grécia Antiga, estava contextualizada com a filosofia, e nesse contexto, então, surgem os primeiros intentos de fazer psicologia, na qual a Grécia trazia como psique, ou traduzia como a questão psique, que em grego seria então significava alma. Com o passar do tempo, a psicologia teve uma necessidade de desvincular da filosofia e da teologia, para tornar-se reconhecida como uma ciência no campo científico, quando o filósofo e psicólogo William, em 1879, abriu a primeira laboratório, o primeiro laboratório experimental da psicologia. Então, se resume a psicologia, ela dá-se início na Grécia Antiga, dessa forma conciliada com a filosofia, que mais tarde então ela veio se desencilhando para então trabalhar a ciência de um campo científico. Uma outra questão que nós temos para verificar é com respeito à questão, os quais principais abordagens da psicologia. Uma das abordagens da psicologia trabalha a questão do behaviorismo, que vem trazendo então esse desejo do conhecimento, essa abordagem do processo, e que trazia também essa influência de uma imaginação, enfim, trabalhando essa ideia de experimento do processo de aprendizagem ou condicionado, como, como prefere chamar de fenômeno, que é Pavlov. Então ele trabalha a secreção que ocorria mediante a estimulação bocal exercida pelo alimento e um tipo de reação inata, ou seja, algo que se originava ou se origina na própria mente. Então, o behaviorismo ele vem trabalhando esta ideia, trazendo essa questão dentro de um contexto de uma teoria de uma praticidade, onde que, trazendo um exemplo bem clássico aqui, até hoje nós temos ainda essa prática, quando a gente sente um cheiro de um alimento que dá uma certa vontade, um desejo, a nossa boca ela vai salivar, porque quer experimentar o que é o aquele cheiro, aquele desejo do alimento, ainda causa esse impacto em nossas vidas hoje. Uma outra questão foi John Wonston, que ele trabalha a teoria da experiência do comportamento. Então, toda a observação que John Wonston traz é na questão que o comportamento denuncia uma pessoa. Às vezes ela não precisa falar nada, mas só o próprio comportamento traz uma questão de que ela está devendo alguma coisa, ou nós conseguimos analisar uma pessoa da forma que ela se comporta. Então, John Wonston ele trabalha essa ideia do experimento, do comportamento de uma pessoa, e que fica bem claro, e até hoje ainda é pesquisado em pesquisa e até mesmo em alguns noticiários, se conhece uma pessoa até mesmo nessa forma de ser. Outra questão foi com Freud, que ele vem trazendo então a teoria e a investigação psicanálise em estudar a própria mente do ser humano. Então, Freud ele trabalha a ideia da investigação psicanálise, onde que então ele estuda a mente do homem, aonde que na verdade começou estudando a alma, depois essa questão da alma vai saindo de série, vai saindo de cena e vai entrando então a ideia de um homem ou de se estudar a própria mente do homem, e isso na verdade Freud vai trabalhar essa ideia bem bacana aí. Outra questão que nós temos relevantes aí da psicologia, algumas outras questões, é com Carl Gustavo,
que trabalha então a psicologia analítica, no contexto do ser humano ter também não somente a mente, mas o inconsciente. Um pouco diferente ou até mesmo diferenciou de Freud, porque ele vem trazendo esta ideia de que não existe só a mente que está em jogo, mas o inconsciente, o consciente do ser humano também está todo atrelado numa questão. Outra questão em que vimos aqui dentro dessa questão desses principais abordagens da psicologia. Uma outra questão que nós temos aqui sobre a, a, per, a, per, a perfeição, onde que então esse assunto, a perfeição, a percepção, ela é algo relevante e, e nós e nos precaver do que está para acontecer, do que está acontecendo, e a gente não consegue viver sem a percepção. A gente não conseguimos olhar o mundo e as pessoas sem elas perceber as coisas. E nessa percepção a gente entende que a gente viaja nos sentidos, ao mesmo tempo nos arremete no imaginário, na viagem dos sonhos, saímos do mundo objetivo, real, e se encontramos no subjetivo das percepções. Isto acontece com o ser humano. Se o ser humano não tivesse isso, seria não tão importante a vida do ser humano, a não perceber as coisas. Então, eu adotei esse ponto aqui para a gente dar uma olhada com respeito à percepção, que achei importante dentro dos estudos e nessa questão. Outra questão que temos aqui é a abordagem do sistema. A abordagem do sistema, ela prioriza a estrutura e a importância do funcionamento. Tudo tem que estar adequadamente bem, atender todas as demandas do processo, porque se algo estiver errado com um dos processos, todos vão ter dificuldade. Então, a abordagem do sistema, ela é um conjunto de sistemas que trabalham em comum acordo um com o outro. Nada pode fugir da realidade um do outro. Todos eles têm que andar alinhados. E isso que é, então, a questão de abordagem de sistema. Ou seja, aquilo que nós precisamos entender, que tudo tem que estar dentro do seu lugar, e que quando na verdade, estiver com dificuldade, quando um processo não está indo bem, todo o processo vai ter as suas dificuldades. Outra questão que nós temos é a questão da teologia e a psicologia, na questão onde elas se encaixam dentro dessa história. Bem, a psicologia tem o seu papel e ela desempenha um papel de suma importância, porque ela analisa o contexto científico e ela trabalha dentro do ser humano, dentro da abordagem de diagnosticar uma pessoa quando está com uma dificuldade. Então a psicologia tem esse papel importante, porque ela vai trabalhando essa história do ser humano, ela vai acompanhando o ser humano, ela vai resolvendo os problemas de forma física do ser humano, em que a teologia não pode fazer, muitas vezes, ou não pode fazer. Então, a psicologia, ela trabalha esta ideia, ao qual a teologia já tem um papel um pouco diferente, porque ela trabalha dentro de um contexto no mundo espiritual. Porém, é bom a gente lembrar que tanto a teologia quanto a psicologia, elas resolvem a dificuldade do ser humano. Uma na área física, outra na área espiritual. Em que na área espiritual precisa-se de uma intervenção de Deus, de uma intervenção à luz da palavra de Deus, para resolver problemas de abordagem do contexto espiritual do ser humano. Onde que então a psicologia, ela vai abordar essa questão física do ser humano e vai trabalhar essa ideia. Então, nesse contexto da psicologia, há sempre uma necessidade de um especialista na área da psicologia para resolver o problema psíquico de uma pessoa. Dentro do contexto espiritual, há esta abordagem de alguém que conheça a palavra de Deus,
ou tem essa influência de poder aconselhar uma pessoa dentro desse contexto da espiritualidade, para então desvincular alguns problemas de ordem espiritual. Então ficamos por aqui, esse são o material e as perguntas desta aula, e até mais.